agora a gente recebe aqui o André Luiz Oliveira, que é o candidato da situação e está presente aqui no nosso estúdio para a gente debater, então, o futuro corintiano. Obrigado pela presença, André. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui, querido. É um prazer falar com vocês aqui. E espero que seja uma entrevista bem esclarecedora, né? Claro. O corintiano, a gente tem acompanhado vocês em diversas entrevistas e o corintiano, claro, sempre tem algumas dúvidas. Eu queria começar com um ponto que começou também a entrevista do Augusto Melo. Ele, infelizmente, não pôde vir aqui. Ele disse que a filha dele sofreu ameaças e que levou esse caso à frente e que isso tem sido uma constante nessa disputa eleitoral. Você teve conhecimento do que aconteceu com a garota? Eu desconheço. Eu acho que se você tiver, por exemplo, se eu tiver uma ameaça com a minha filha, você pode ter certeza que eu vou procurar a delegacia especializada e, com certeza, vou levar minha filha lá e vou colocar tudo na justiça. Eu acho que não tem outro caminho. Essa conversa de que a filha dele, ele vive falando que a filha foi ameaçada, ele foi ameaçado, mas você tem que, se você tem alguma ameaça, você tem que ir lá, fazer um boletim de ocorrência e pedir às autoridades que tomem providência, porque ninguém ameaça ninguém sem não saber de onde vem. E hoje em dia a gente tem a tecnologia, você tem uma facilidade muito fácil de você identificar quem está te ameaçando. Isso é fácil de resolver. Então, eu ouço várias vezes ele falar esse tipo de coisa, a gente fica até preocupado, porque nunca teve esse tipo de conversa em nenhuma eleição do Corinthians. E dessa vez se criou um fato que é inusitado, né? Porque eu nunca tinha visto falar que nenhum candidato tinha sido ameaçado de nada. E quando você é ameaçado, se você faz um boletim de ocorrência, você tem que ir lá e representar. Se você não for representar, quer dizer que tudo que você está falando é mentira. Tá certo? E outra, ele também tinha sido convocado hoje para uma CPI lá na Câmara Municipal, talvez seja por causa disso que ele não pôde vir. Agora vamos então para as perguntas que a gente já imaginava e sobre a questão e o futuro do Corinthians. O corintiano, nos últimos dias, recebeu a notícia desse acordo que o Corinthians tem com a Caixa Econômica para a quitação ali da dívida da Neoquímica Arena. Por que nessa semana, André, veio esse acordo, ou pelo menos esse anúncio? Olha, esse negócio com a Caixa Econômica é uma coisa que já vem sendo organizada já há algum tempo. Eu acho que uns 6 ou 7 meses. Mas tudo isso leva tempo, porque você tem que, além de você negociar com a Caixa, você tem os órgãos da Caixa que tem que passar pela verificação. Então, não é uma coisa que depende do dia para a noite. Então, felizmente, está saindo o acordo, que eu acho que é o mais importante, né? Então, para o corintiano, muito mais importante é sair o acordo. Agora, o prazo de sair o acordo independe. André, bom dia. Bom dia. O que você pode falar sobre a dívida que o Corinthians tem, não falando da Arena, a dívida do clube? Só uma coisa, Lili, já que você vai mudar para a dívida, vocês já têm os dados exatamente do quanto vai ser pago, de qual é o acordo? Vocês já têm a ideia disso? Não, então, você veja bem, eu estou em campanha desde o dia 4/7, então eu acabei me dedicando muito mais à campanha do que qualquer tipo de projeto que esteja sendo realizado agora no clube. Então, é uma coisa que eu ainda não tomei ciência de toda a negociação, até porque eu não tive tempo nesse meio tempo. Eu estou numa correria danada, o tempo todo correndo, mas você pode ter certeza que vai ser uma negociação bem favorável ao Corinthians. E transparente. Lógico, transparente, porque a Caixa já é um órgão público. Então, todo órgão público, ele tem a obrigação de deixar transparente todas as suas atitudes, todos os seus contratos, essas coisas todas, então, e etc., eles têm que deixar claro. Então, eu acho que essa negociação vai ser uma negociação que a hora que a Caixa anunciar de vez, vai ser uma coisa muito bem clara, muito bem esclarecida e também vai ser transparente para todo mundo. Vocês podem ter certeza. Bom, André, caso você seja eleito, o que você pode falar hoje sobre a dívida que o Corinthians tem? Isso não falando da Arena, tá? Somente a dívida do clube. Em quanto está essa dívida? Houve um aumento? Diminuiu? E se você pretende seguir a planilha financeira deixada pelo Duílio ou na sua gestão terá uma nova planilha financeira? Não. A planilha financeira, eu falei em 2, 3 programas aí, mas aqui vai ser em primeira mão. Eu convidei o doutor João Carlos Scheder
para ser o nosso ministro das Finanças, né? Então, ele só está esperando a gente ganhar a eleição, para ele poder tomar ciência de todos os dados, de todos os números que estão sendo divulgados, que vai ser divulgado agora também no balancete do Corinthians. Mas a dívida do Corinthians, nesse período aqui, ela abaixou. Nós tivemos uma evolução financeira muito grande, dobramos a receita do Corinthians, né? Então, o que o Duílio tratou desde o princípio, que ele ia cuidar das finanças, ele fez isso com bastante inteligência, bastante claridade. Então, você vê que a dívida do Corinthians hoje é menor e o nosso superávit é maior. Entendi. André, prazer estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouco das suas prioridades. Assumindo a cadeira de presidente do Corinthians, o que você pensa? É trabalhar mais a questão financeira? É você qualificar o elenco? Ou se isso está tudo misturado? Como você pensa o futebol na sua gestão? Olha, o que a gente pensa? A gente pensa da seguinte forma. As finanças do clube, ela corre juntamente com o bom desempenho do futebol profissional. Apesar que mesmo nessa última gestão agora, que está terminando, a gente teve um avanço muito grande nas finanças, sem ter um resultado esportivo, tá certo? Mas o primeiro passo nosso é, assim que ganhar a eleição, é sentar, fazer um bom time para o ano que vem, para que a gente também possa aumentar ainda mais essa receita. Porque a gente prevê uma receita aí de talvez, se a gente consegue montar um bom time, um time equilibrado, um time à altura do Corinthians, para que possa disputar campeonato, para que possa a torcida se sentir feliz com os resultados esportivos, você pode ter certeza que eu acho que esse é o primeiro trabalho nosso. Mantém a administração financeira dessa forma que está sendo feita, porque isso está trazendo resultado positivo, e vamos montar um bom time de futebol. Eu acho que essa é a nossa o grande objetivo para 2024. E dá para equilibrar isso? Desculpa, meninos, mas dá para equilibrar isso dentro do seu planejamento? Sim, essa questão de sim. você conseguir contratar jogadores de peso e mesmo assim manter uma questão equilibrada? Eu acho que você não precisa falar em contratar jogadores de peso. Você precisa contratar jogadores que sigam a cartilha do Corinthians. O jogador do Corinthians, de repente você contrata um craque e o craque chega no Corinthians e vira perna de pau. E de repente você contrata um cara de nível um pouquinho menor e ele chega no Corinthians e vira um craque. Então, o Corinthians é isso. O Corinthians é diferente. Então, não quer dizer que eu vou contratar um cara de grande nome no futebol e ele consiga chegar lá e jogar. Como já teve em outras situações que a gente contratou e chegou lá, o cara não deu o resultado esportivo que a gente necessita. O André, e sobre contratos, vários são os jogadores que estão em fim de contrato, até 31 de dezembro, né? Eu queria saber a sua opinião em relação a essa turma, né? Uma turma bem grande, inclusive com alguns que são muito vencedores com o clube, né? Como o Gil, como o Renato Augusto. Qual que é a sua visão em relação à renovação ou não desses jogadores? Olha, eu vejo da seguinte forma, não é a renovação ou se você vai renovar ou se você vai tirar o cara do elenco. Seria prematuro da minha parte aqui agora dizer assim, olha, eu vou ficar com esse ou com aquele jogador. Quem vai decidir isso é a comissão técnica e eu tenho certeza que tem pessoas capacitadas lá e eles vão vão dar a melhor orientação para o time, pode ter certeza. André, vocês avaliam então que o equilíbrio financeiro existe no Corinthians, mas como a gente viu ali, talvez os resultados não tenham sido em campo aqueles que vocês imaginavam, né? Apesar de isso ter já também foi uma folha salarial alta, né? Isso. Onde que foi o erro? Isso já foi até motivo de uma entrevista do atual presidente, do Duílio, que ele deu uma entrevista e reconheceu que ele errou na formação do time. Então, eu acho que se ele já se posicionou como quem errou na montagem do time, na escolha de treinador, essas coisas todas, então eu acho que tem muito pouco para mim acrescentar nesse momento, né? Tem um nome já ideal para ser o comandante do futebol da equipe? O André Sanches, ele vai estar envolvido junto com você na presidência e ele é alguém que assumiria esse cargo?
Não, nesse momento ainda não falei nada com o Andrés, mas eu fico feliz, porque todos os lugares que eu vou, todo mundo me pergunta se é o Andrés que vai assumir o futebol. Então, o Andrés Você não falou com ele ainda, André? Não falei. A respeito dele assumir o futebol, ainda não. Você pode ter certeza que eu ainda não falei. Mas o Andrés é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande por ele. Vocês, jornalistas, têm um respeito muito grande por ele. Vocês sabem o quanto ele tem capacidade, se for convidado, para assumir o time de futebol, para nos ajudar. Então, eu vejo com bastante tranquilidade. Nós primeiro precisamos, eu estou trabalhando, faltam 4 dias, eu estou trabalhando para ganhar a eleição. Não, eu ia falar justamente dessa questão de vai sentar, vai planejar, vai conversar. E o futebol feminino? Ele está inserido nesse contexto? O futebol feminino é a nossa joia rara, né? O futebol feminino foi uma coisa que mais nos trouxe glórias nesses últimos anos aqui. Então, ele vai continuar. A Cris, eu tenho um carinho muito grande pela Cris. Ela fica? Fica. Para mim, ela fica. A Cris, deixa eu só explicar uma coisa. Quando a gente montou a Renovação e Transparência, quando a gente começou a montar, a gente tinha que montar 100 conselheiros, e desses 100 conselheiros, eu pedi para o Andrés, na época, que era o nosso líder, eu falei para ele, a gente precisa colocar 10 negros e 10 mulheres. E foi isso que eu fiz na época. Isso lá, já em 2006, a gente já tinha a visão que essas coisas iam mudar e que essas coisas iam chegar no patamar que está hoje. Então, dessas 10 mulheres, uma era a Cris e a outra era a Edna, que foi vice. Após a minha gestão de vice no Corinthians, quem foi a vice foi a Edna. Então, a gente tem um carinho especial pelo futebol feminino. Que maravilha, que maravilha. É verdade que o Corinthians conversou com o Gabigol? Olha, eu não acredito. Eu não acredito. Se alguém tivesse que conversar com o Gabigol, seria o presidente do clube. É impossível que o presidente do clube foi conversar com o Gabigol numa altura dessa. Então, essa informação é uma informação que, se estivesse sendo ventilada, é uma informação mentirosa. É impossível que o presidente do clube foi conversar com o Gabigol. E se você assumir, você como presidente vai conversar com ele? Ele é atleta do Flamengo hoje, não é isso? Ele tem contrato até o final do ano que vem. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, eu seria leviano da minha parte ir lá fazer proposta para um cara que tem contrato até o ano que vem. Mas no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Tá bom, mas qualquer jogador que venha para o Corinthians e que esteja dentro do planejamento e dentro da folha de pagamento do clube, que a gente tenha condição de pagar e seja uma coisa de mercado. Agora, eu não vou fazer nenhuma proposta a ninguém, a nenhum jogador, sem antes ouvir meu treinador e sem antes ouvir a minha equipe. A equipe. André, se a gente volta no tempo aí uns 10 anos, futebol brasileiro, a gente vai encontrar 10 anos, 2023, a gente vai encontrar o Cruzeiro campeão, a gente vai encontrar o Corinthians campeão, 15, 17, o Atlético campeão em 21, mas a gente vai encontrar muito Flamengo e Palmeiras dividindo. E acaba que os outros todos ficaram distantes disso. Se a gente pensa no Corinthians de 17 para cá, o Corinthians fez algumas campanhas até terminando mal, 12º, por aí. Então você está falando... Primeiro você falou 10 anos, agora você está falando de 3 anos. Agora de 17. Tá. Eu estou reduzindo. Vamos lá, não, é só para mim, porque o campeão da década é o Corinthians. Não é o Flamengo nem o Palmeiras. O campeão da década é o Corinthians. O time que mais ganhou na década passada foi o Corinthians. Mas aí diminuindo... E todo mundo dizia assim, o Corinthians é o time que tem que ser perseguido, porque o Corinthians não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, gente, futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro, ele é muito disputado. Sim. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque fica parecendo que a gente quer fazer picuinha. Então, não é picuinha. Nós temos que ser o seguinte, se você falasse para mim assim, o campeão da década foi o Corinthians foi o time que mais ganhou, mas agora, vocês estão com um pouquinho de... Eu ia ficar... Não, então é que assim, indo para 17 para cá, depois do último título. Certo. Hoje tem uma distância. Não, 17 não, 19. Tá. Do Paulista para cá. Do Paulista. Então. Vamos falar. Vocês estão... Foi no brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dessa década? No brasileiro. Vamos falar dessa década, então. Tá bom, Essa vamos lá. década, vai. Pronto, é um recorte dessa década. É isso. Você não está satisfeito com o Corinthians não está disputando Nenhum o atual corintiano título. está. Nenhum corintiano está. Nós plano- queremos ganhar todo ano. É isso. O plano para 17, 19, 15, para bater campeão, e aí eu estou falando de brasileiro, por onde passa?
Olha, passa pelo primeiro ponto que eu acabei de falar logo que a gente começou a conversa aqui, que eu acho que é muito importante. Você precisa ter um treinador que ele tenha os princípios que o Corinthians sempre teve nesses anos que foi campeão. Uma das pessoas que ajudou, o Mano já lá atrás, foi uma pessoa que ajudou, que fez um time campeão. Ele sabe o que o Corinthians precisa. Ele tem conhecimento, ele sabe, ele conviveu lá dentro do Corinthians há muito tempo. Ele só saiu de lá para ir para a seleção brasileira. Então, a gente sabe que a gente vai trabalhar, vai dar todo apoio e o Mano vai conseguir trazer de novo o nosso círculo virtuoso. Você acabou de falar que as últimas gestões acertaram, mas numa outra entrevista você falou que teria que montar um time assertivo. Isso, mas é o que eu falei. Eu falei, sim, que a última gestão a gente errou na formação do time. Isso eu falei, acabei de falar agora também. Mas é o seguinte, e falei também que o próprio Duílio, ele veio a público e disse, olha, eu errei. Então, nós não estamos dizendo que nós não erramos. Errar e acertar faz parte de uma administração. Então, não quer dizer que eu cometo um erro agora e que eu não consigo acertar. Então, agora a gente vai procurar, eu vou procurar fazer o meu melhor. E qual que é o meu melhor? É dar todo o apoio ao treinador, à sua comissão técnica. Então, agora, o que passou, o que a gente errou, a gente já reconheceu. Agora, a gente quer, primeira coisa, que eu acho que é o pilar principal da nossa gestão. A gente quer retomar a construção dos alojamentos. Na hora que a gente terminar o alojamento, nós vamos ter lá 150 atletas. Desses 150 atletas, você sabe que a gente pode ter ser muito mais assertivo do que a gente é hoje num alojamento que a gente só tem 48 atletas. Então, você pode ter certeza que a base vai melhorar e melhorar mais ainda. Mas a prioridade é formar e vender ou formar, ter o retorno esportivo e sim vender? Formar, ter o retorno esportivo. Agora, você sempre tem uma sobra dentro desse elenco que você pode vender. Então, os que não conseguirem jogar no futebol profissional do clube, a gente vende. Isso é normal, isso é o que acontece em qualquer clube. Rapidinho, André, o que você poderia falar ou gostaria de falar para a principal organizada que declarou o voto para o Augusto Melo, apoio ao Augusto Melo? Mas é aquele tal negócio, Lili. O apoio é aquela coisa que você recebe a todo momento. Então, eu não tenho nada para falar. Eu vou falar o quê? Cada um apoia aquele que achar que pode trazer algum benefício para ele. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a torcida apoia quem quiser. E eu não vou discutir isso.